Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. O assunto da nossa aula de hoje é uma introdução aos gêneros literários, tudo bem? Porque essa vai ser uma base muito importante quando a gente for estudar os estilos de época, tá? Que foi o que a gente comentou na aula anterior, tudo bem? Então, essa introdução aos gêneros literários é para a gente perceber como que o texto literário pode se comportar, quais são as possibilidades quando a gente pensa em literatura, tudo bem? Só que antes a gente vai retomar a aula anterior, né, para a gente discutir um pouco da atividade que foi proposta. A aula anterior falava sobre os estilos de época e os temas ao longo da história. Então, primeiramente, o que era um estilo de época? São traços, né? São características que os artistas de um determinado período têm em comum. Ou seja, um determinado período com sua configuração política, econômica, vai influenciar de certa forma, os autores, os artistas, e com isso, na sua produção, vai estar refletido aquele contexto. Tá? Então a gente tem que pensar que o estilo de época é uma relação entre os autores, né, o grupo de artistas de um determinado período, e o contexto político, econômico e afins. Tudo bem? A gente falou também sobre o estilo individual, ou seja, a partir desse estilo de época, essa característica que parece que atravessa todos os autores, cada autor ia colocar a sua perspectiva, a sua característica peculiar. Portanto, o estilo individual é, a partir do estilo de época, um determinado autor adota características que são particulares dele. Tudo bem? Então, a partir disso, a gente viu alguns quadros e um poema em que eu tentei mostrar como, ao longo do tempo, o tema da guerra, da violência, pode sofrer representações diferentes. Enquanto a gente viu um quadro que apresentava a Revolução Francesa, que era a liberdade guiando o povo, como um confronto com uma característica positiva, porque estava lutando pela liberdade, estava lutando pela mudança. Quando a gente ia para representações já do século XX, com Picasso, com Andy Warhol e até o poema do Murilo Mendes, a gente viu que a perspectiva diante do confronto, da violência, da guerra, era completamente negativa. Ou seja, os temas ao longo da história sofrem variações. O estilo de época ele é alterado porque a perspectiva diante do mundo é alterada. A interpretação que as pessoas fazem do que está acontecendo muda, porque o próprio mundo é dinâmico. E, portanto, o contexto histórico em que um autor está inserido vai promover alterações na própria forma de representar. O tema pode ser o mesmo, mas a forma, o intuito vai mudar de autor para autor, de período para período. Tá? Então, a questão da aula anterior propunha que vocês aproximassem um poema, um trecho do poema do Carlos Drummond de Andrade, um poeta brasileiro, tudo bem, do século XX, com um poema do Gonçalo Tavares, que é um poeta português do século XXI. E vocês tinham que ver o que tem de semelhante entre esses dois autores, entre esses dois poemas. A partir daí, vocês tinham que perceber como que cada um deles está se relacionando com o período histórico em que eles estão inseridos. Tudo bem? Vamos lembrar um pouquinho do poema do Drummond, né? Ele começa: provisoriamente não cantaremos o amor, ou seja, por um período de tempo não é mais possível cantar o amor. A poesia de amor apaixonada não cabe mais, porque o amor se refugiou mais abaixo dos subterrâneos, né? Ou seja, o amor está escondido, o amor não cabe nesse mundo. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Ou seja, perceba que esse eu lírico está colocando que o mundo é um mundo do medo. As pessoas só têm medo, as pessoas não conseguem compartilhar o amor. Né? E medo do quê? Cantaremos o medo dos ditadores,
o medo dos democratas, ou seja, independe o regime político. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte, ou seja, a morte vai vir, eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho medo do que vai acontecer depois, portanto é um sujeito sempre angustiado. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Ou seja, a morte pode acontecer e o medo vai continuar até na flor que nasce do túmulo. Portanto, o poema Congresso Internacional de Medo é uma relação entre esse eu lírico e a sociedade que ele está inserido, um eu lírico preenchido pelo medo, constantemente afetado, angustiado por esse mundo, né? Um mundo em que o amor foi inviabilizado, tudo bem? Percebam isso, em que a afetividade parece não caber nessa apresentação, tudo bem? Já no poema do Gonçalo M. Tavares, que não tem título, inicia por uma imposição da força, né? Parece que é um mundo em que somente a força parece possibilitar a própria continuidade da vida. Então vamos lá. Ó, acabou o jardim, pela terra, por cima das sementes, entra o exército da força. Então o jardim, que poderia representar um recanto da natureza, acabou. O que entra amassando esse resto de natureza é o exército, tem um contexto militar, da força, maiúscula, tudo bem? Dançar para conquistar o alimento, outros tempos. Ou seja, não existe mais um mundo em que a arte possa te dar qualquer retorno, né? Porque a dança, que é uma arte, não vai te dar alimento. A única forma agora matar para roubar o alimento, ou seja, só pela violência, só pelo roubo é possível sobreviver. Então é um contexto bem problemático, né? Ele está percebendo que cada vez mais a gente vive num mundo em que a violência pauta as nossas relações, né? Atrás, o que sobrou dos habitantes da cidade. Ossos, um ou outro filho e alma quente, viscosa, um alimento estragado. Ou seja, da sociedade que existia, o que resta? Ossos, o fim das pessoas, um ou outro filho, ou seja, pessoas morreram, filhos foram perdidos, alma quente, viscosa, um alimento estragado. Ou seja, nem comida, a própria existência que possibilitaria a continuidade da vida, que seria o alimento, está estragado. Ou seja, percebam que esse autor também está visualizando nesse mundo um problema trágico. Então, de que forma que vocês poderiam encaminhar a resposta? São dois poemas que podem ser aproximados, porque são dois poemas que percebem a sociedade, a realidade que eles estão inseridos enquanto problemática. Um que coloca medo no eu lírico. O eu lírico que só sabe falar do medo e que não existe o amor. E, de forma semelhante, no poema do Gonçalo M. Tavares, quando a arte não pode aparecer, a gente consegue aproximar com essa inviabilização do amor. Tudo bem? Então, é um mundo reinado pela força, né, pela violência, e isso poderia, consequentemente, gerar a situação que está descrita no poema do Drummond, as pessoas vivendo com medo, numa sociedade em que só a violência possibilita a relação entre as pessoas, é uma sociedade que vai estar pautada no medo, tudo bem? Então, são dois autores que relacionam-se com seu período histórico, apresentando o lado problemático. E que lado problemático? O lado que coloca em questão a violência, o medo e, portanto, o indivíduo cada vez mais acanhado, colocado no seu lado mais animalesco também. Então essas duas coisas a gente precisava aproximar, tudo bem? Agora entrando, propriamente dito, na nossa aula, a primeira distinção que a gente vai ter que fazer é entre os gêneros literários e os gêneros textuais.
A gente tem uma relação mais próxima com o conceito de gêneros textuais, eles aparecem mais no estudo da língua portuguesa, e o de gêneros literários é menos frequente. Então, primeiro, retomando o que seriam gêneros textuais, né? A gente precisa entender gênero textual enquanto um padrão de composição textual. Então, uma bula de remédio é um gênero textual, porque ele tem um objetivo, tem uma linguagem, tem, portanto, necessariamente o mesmo conteúdo. Todas as bulas têm relação com o remédio, falando da dosagem, falando para que serve, falando da frequência do remédio. Outro gênero textual, uma notícia. Para que serve a notícia? Todas as notícias têm como intuito passar uma determinada informação. Com qual linguagem? Geralmente numa linguagem padrão, para ser o mais acessível possível e o mais rápido. Então, gêneros textuais precisam ser entendidos enquanto padrão de composição textual. De forma diferente, a gente vai precisar observar o gênero literário, porque o gênero literário ele está restrito à composição artística, e composição artística vai estar relacionada com o imaginário. Enquanto os gêneros textuais são padrões de composição textual que podem se relacionar com a realidade concreta, então a bula, a notícia, a reportagem e etc. Os gêneros literários eles estão restritos à imaginação, a composições artísticas, tudo bem? Já está aí no slide para vocês que são 3. Lírico, épico e dramático. Eu vou explicar da onde que esses termos apareceram, qual que é o histórico deles, como que se estudam os gêneros literários, tudo bem? Mas essa distinção. Os gêneros textuais são todos os padrões textuais, tá? Os gêneros literários, eles são mais amplos, porque eles estão relacionados com toda a composição artística, literária, vai estar englobada em um ou em mais desses gêneros literários, tudo bem? Então, o primeiro conceito que a gente vai ter que discutir para falar sobre gêneros literários é o conceito de mimesis. Esse conceito vai aparecer lá na Grécia Antiga, tá? A principal ideia que ele conserva é de imitação da realidade, porque mimesis seria a ideia de que a arte representa a vida, ou seja, imita a vida. O que a gente precisa problematizar é que a arte ela nunca vai conseguir dar conta completamente da vida. A arte é sempre um recorte, uma representação por meio de uma subjetividade, de um indivíduo, da realidade que está colocada. Então, eu acho muito mais efetivo e muito mais assertivo a gente entender o conceito de mimesis não como uma imitação exatamente da realidade. A arte, se a gente for falar que ela é mimética, ou seja, que ela tem uma relação de mimesis com a realidade, a gente pode entender a arte como uma emulação desse mundo. Ou seja, ela se parece com o mundo, ela é uma interpretação, ela é um recorte desse mundo. Tá? Por que a gente vai discutir o conceito de mimesis? Porque ele é a base de toda a literatura, de toda a arte. A arte se relaciona com a realidade. Mas o que eu acho que a gente precisa se desvencilhar dessa ideia de que ela consegue copiar. Tudo bem? A arte nunca copia estritamente o que é a realidade. Ela é sempre uma interpretação. Tudo bem? Então, o histórico dos gêneros literários vai aparecer com Platão, tudo bem? É nesse livro que se chama República. E o Platão, ele não dá aqueles nomes que eu apresentei para vocês. Lírica, épica e drama. O Platão vai falar, ó, existem 3 tipos de obras poéticas. Por que de obras poéticas? Antigamente, a maior parte, assim, quase a totalidade das criações literárias eram escritas, eram formuladas no formato poético, tudo bem? Em versos, tá? Respeitando métricas e afins. E ele falava que existiam 3, tudo bem? Ele falava que seria o relato do próprio poeta, ou seja, uma apresentação dos próprios sentimentos do poeta. A segunda seria quando a voz do próprio poeta desaparece do texto.
Aí ele estava pensando nos textos dramáticos, os textos teatrais. Por quê? No texto teatral, o que acontece? Tem o nome do personagem e a fala dele. Não existe um mediador, não existe um narrador. E aí, o terceiro tipo de produção poética, ele fala que é uma mistura entre essas duas formas. A voz do próprio poeta, ou seja, o relato do próprio poeta e uma ausência desse poeta, dessa voz do poeta. E aí seria a existência de um narrador que vai fazer essa mediação entre os personagens, uma apresentação da história e às vezes vai possibilitar que os próprios personagens falem. Então, só retomando, um tipo ele percebia que era o relato do poeta, quando no texto só havia a própria voz do poeta, do autor, que tem a ver um pouco com o gênero lírico, que a gente vai discutir, tudo bem. O segundo, quando a voz do próprio poeta desaparecia porque ele deixava o texto só com a voz dos personagens que apareciam na história. E a terceira seria uma mistura entre essas duas, quando a voz do poeta aparecia, ele apresentava a situação para você e depois deixava o personagem falar. Tá? A gente vai estudar cada um deles isoladamente, mas o Platão já percebia esses três comportamentos. Tá? O Platão vai ter um discípulo, que é o Aristóteles. O Aristóteles vai falar, no seu livro Arte Poética, que existem principalmente duas formas de imitar a natureza. Ele usa a ideia de imitação, a arte enquanto imitação. Só que uma coisa diferencia as duas: se existe uma mediação do poeta ou se não existe. Então ele percebia que existiam textos em que o poeta aparecia no seu texto, ele conduzia, em outras só os personagens falavam. Quando só os personagens falam, portanto, é o texto que vai ter um intuito teatral, né? Porque o texto teatral só coloca a voz dos personagens, tudo bem? Ele tem esse intuito. E o outro, aí a gente ainda vai perceber cada um deles isoladamente, tá? A ideia desses três gêneros, com esses nomes que a gente vai estudar, vai se estruturar no Renascimento, tudo bem? Então lá para o século XV, século XVI, tá? Então, lírica, bem brevemente, o que seria a lírica? É a poesia como a gente conhece hoje em dia, tudo bem? As músicas, elas estão englobadas no gênero lírico, porque elas apresentam uma perspectiva, tudo bem, de um determinado sujeito, apresentando seus sentimentos, apresentando suas emoções, suas sensações, sua relação com o mundo, sua relação com os outros indivíduos. Por isso que tem essa ideia de relato do poeta, porque ele está relatando seus sentimentos, tudo bem? O segundo gênero é o drama, que é quando o poeta desaparece. Quem vai ficar no controle da história? Os próprios personagens. Então, por isso que a ideia do poeta desaparece. Não vai ter ninguém mediando aquela história. O texto é só composto pela voz dos personagens, tudo bem? E a terceira é a épica, que seria a mistura entre essas duas formas. Então, como eu disse, vai ter um narrador, tudo bem? Depois a gente vai discutir mais focadamente cada uma desses gêneros, mas a épica tem um narrador que vai te apresentar uma determinada situação e às vezes vai deixar os personagens falarem. Ou seja, existem momentos em que o poeta se faz presente e existem momentos em que ele abre mão da própria história e deixa os personagens se expressarem. Então existe uma mediação, mas às vezes ela deixa esse espaço para os próprios personagens, tá? Um conceito muito importante, gente. Nenhum texto pode ser encarado enquanto puramente de um único gênero. Não existe um texto que seja exclusivamente lírico. Tá? A gente vai pegar alguns exemplos depois, mas o que a gente precisa pensar?
um texto, ele é predominantemente um gênero, mas vai sofrer influências necessariamente de um ou de dois outros gêneros, tudo bem? Então, uma poesia que a gente pegasse hoje em dia, ela ia pertencer à lírica, mas provavelmente ia ter características ou da épica, ou do drama, ou dos dois outros gêneros, tá? Então, não existe pureza quando a gente pensa nos gêneros literários, tá? Então eu peguei um exemplo para ver se fica um pouco mais claro. É o início de um romance, tudo bem? 100 anos de solidão, em que a gente vai perceber essa variação, tá? 100 anos de solidão, por ser um romance, tá? Já adiantando um pouco, ele pertence à épica. Por quê? Um romance não tem um narrador, então ele tem um mediador, mas o romance às vezes vai deixar seus personagens falar da mesma forma que o drama faria, tudo bem? Então vamos lá, ó. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar que aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Então ele apresenta uma situação. O coronel Aureliano Buendia, ele está na frente de um pelotão de fuzilamento e do que ele vai lembrar? Do dia em que o pai dele levou ele para conhecer o gelo. Olha que situação. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava sua tenda perto da aldeia e com um grande alvoroço de apitos e tambores dava a conhecer os novos inventos. Então ele está apresentando a situação. Quando o Aureliano lembra da infância dele, ele vai recordar que todos os anos chega uma família de ciganos. As coisas têm vida própria. Percebam que, abriu aspas, um personagem falou, portanto, a mediação do narrador, do poeta, que aqui não está sendo escrita em poesia, porque é uma forma mais contemporânea, ele abriu mão, né? Ele deixou o próprio personagem falar, apregoava o cigano com áspero sotaque. Tudo é questão de despertar a sua alma. Ou seja, eles estão discutindo sobre as coisas, né? Uma relação diferente com o mundo, mas o que é importante vocês perceberem? Existe uma mediação, uma apresentação da situação, mas existem momentos em que essa mediação abre espaço para os próprios personagens, tá? Não se preocupem porque a gente vai ver nas próximas aulas cada um dos gêneros isoladamente, tudo bem? Então, para a gente iniciar essa reflexão sobre os gêneros literários, existem dois textos aí, tudo bem? O início de um conto, que é o Espelho do Machado de Assis, e um trecho do poema do Álvares de Azevedo, Lembranças de Morrer, tá? Que vocês vão precisar refletir? De que forma é possível comparar, tudo bem, o início do conto O Espelho com o trecho do poema? Para responder, reflita sobre a estrutura e o objetivo de cada um dos textos. O que é importante? Como a gente discutiu que cada gênero tem um objetivo diferente, ele tem uma estrutura diferente, ele se comporta de uma forma diferente. O que vocês vão perceber? O conto do Machado de Assis narra uma história, tudo bem? Aqui é uma apresentação bem do início da narrativa, tudo bem? Enquanto que o poema, ele está colocando, está tentando organizar um determinado sentimento, uma determinada perspectiva. Não tem um caráter narrativo. Então é essa diferença que eu quero que vocês percebam e tentem observar de que forma que o texto se comporta. Qual que é a diferença entre os textos? Quais preocupações cada um dos autores teve? Tudo bem? Então, a gente vai começar a perceber que um gênero textual solicita uma determinada linguagem, porque tem um objetivo diferente. Tudo bem? A gente vai começar a analisar cada um dos gêneros, percebendo suas características. Agora foi uma apresentação mais geral, mas já dá para vocês perceberem, lendo só esses dois trechinhos, que pertencem a gêneros diferentes,
E aí vocês já podem tentar buscar qual que é o objetivo de cada um deles e como que eles se comportam, tá bom? Obrigado, até a próxima aula.